Hoje vamos mergulhar em um dos pontos mais cruciais e debatidos da teologia cristã. Um divisor de águas que, para muitos, define a verdadeira natureza da Igreja de Cristo. Nosso foco será a Igreja Ortodoxa e a validade de sua reivindicação como guardiã da fé apostólica integral. Embora reconheçamos a riqueza de sua tradição e a profundidade de sua espiritualidade, apresentaremos um argumento teológico que questiona sua completude doutrinária: a negação do filioque. O filioque não é apenas um termo técnico, é a crença de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A ortodoxia oriental rejeita isso, afirmando que o Espírito procede apenas do Pai. Essa diferença, que pode parecer sutil, tem implicações profundas. Veremos que, ao se opor ao filioque, uma verdade enraizada nas Escrituras e na tradição universal da Igreja primitiva, a ortodoxa oriental se distancia da plenitude da revelação divina. A tese central é clara. Jesus Cristo estabeleceu uma única e verdadeira igreja, dotada de autoridade infalível para preservar a fé. Se uma igreja que se declara essa verdadeira igreja rejeita ou anatematiza uma verdade essencial da fé cristã, ela não pode ser a guardiã completa da revelação divina. Como demonstraremos, a posição da Igreja Ortodoxa sobre o filioque a coloca precisamente nessa encruzilhada. Para que nosso raciocínio seja sólido, precisamos estabelecer a base lógica. A Igreja cristã é fundamentalmente construída sobre verdades que são aceitas universalmente. O ponto de partida é inquestionável para ambas as tradições. Primeiro, Cristo fundou uma única igreja verdadeira. Não há dúvida de que Jesus estabeleceu uma comunidade de fé singular, como vemos em Mateus 16, 18, 19, onde ele edifica sua igreja, e na própria confissão do Credo Niceno, que proclama uma só igreja santa, católica e apostólica. Segundo, essa igreja verdadeira detém uma autoridade de ensino infalível. É dotada do poder de vincular e guardar a fé cristã, como atestam passagens como Mateus 18, 18. Terceiro, uma igreja que se pretende a verdadeira, mas ensina heresia ou anatematiza uma verdade essencial, perde sua reivindicação. Se a Igreja de Cristo ligasse os fiéis a um erro doutrinário grave, ela obviamente não poderia ser a guardiã da plenitude da verdade. Até aqui, a ortodoxia oriental em grande parte concorda conosco. A pedra de tropeço, no entanto, é a nossa quarta premissa. O filioque é uma verdade fundamental da revelação divina. E é justamente aqui que se revela a divergência que sela a conclusão. A Igreja Ortodoxa Oriental não só rejeitou, mas anatematizou o filioque de forma autoritária. As evidências dessa rejeição não deixam margem para dúvida. O Concílio de Blachernai, em 1285, por exemplo, declarou enfaticamente que não há outra hipótese na Trindade exceto a do Pai, da qual a existência e essência do Filho consubstancial e do Espírito Santo são derivadas. Isso é uma condenação direta da procissão do Espírito tanto do Pai quanto do Filho. Além disso, textos autoritativos como o Catecismo de Pedro Mogila afirmam que o Espírito Santo procede apenas do Pai. E a encíclica dos patriarcas orientais ressoa essa posição, taxando a doutrina do filioque como contrária à memorável declaração de Nosso Senhor e contrária à confissão universal da Igreja Católica. É cristalino. A doutrina da procissão do Espírito Santo apenas do Pai é uma doutrina universal e autoritária na ortodoxia. Se, como sustentamos, o filioque é uma verdade revelada, então a Igreja Ortodoxa, ao rechaçá-lo, infelizmente se coloca fora da plenitude da verdade cristã, o que significa que ela não pode ser a verdadeira igreja estabelecida por Jesus Cristo. Tendo estabelecido a base do nosso argumento, a questão decisiva agora é: o filioque é, de fato, uma verdade revelada?
Nossa resposta é um sonoro sim, e a evidência mais contundente reside na sagrada tradição, manifestada de forma irrefutável no Credo Atanasiano. Este não é um documento qualquer, foi um pilar da fé no Ocidente por meio milênio antes da separação com o Oriente, gozando de uma aceitação praticamente universal. O Credo Atanasiano é uma joia teológica, uma exposição profunda da fé ortodoxa sobre a Santíssima Trindade e a Encarnação. Embora a erudição moderna sugira que não foi escrito diretamente por Santo Atanásio, um gigante da fé do século IV, por séculos, a crença generalizada, inclusive entre santos venerados por ambas as tradições, católica e ortodoxa, era de que ele era o autor. Até mesmo o catecismo autoritário de Pedro Mogila, no Oriente, atesta essa crença. Independentemente da autoria, o que importa é o seu estatuto. O Credo Atanasiano foi universalmente recebido e tido como autoritário pela Igreja Latina. Nosso argumento é que este credo não apenas sugere, mas demonstra cabalmente que a Igreja Ocidental acreditava universalmente no filioque hipostático. Como? Ele era parte integrante do ofício divino, da formação sacerdotal, dos sermões e da catequese em inúmeros países por séculos antes do grande cisma. Isso nos leva a uma encruzilhada inevitável para a ortodoxia oriental. Se o filioque é uma heresia, então toda a Igreja Latina por séculos esteve imersa em erro doutrinário sobre um ponto central da fé, enquanto permanecia em comunhão com o Oriente. Essa é uma posição insustentável que minaria a própria indefectibilidade da Igreja de Cristo. A única conclusão lógica e teologicamente coerente é que o filioque faz parte do depósito da fé, exatamente como ensina o Credo Atanasiano. Isso, por sua vez, valida nossa premissa de que o filioque é uma verdade cristã essencial. Antes de nos aprofundarmos no texto do Credo Atanasiano, é fundamental esclarecer um ponto, frequentemente mal compreendido no debate sobre o filioque: a distinção entre os diferentes tipos de procissão divina. Quando falamos do filioque, a ortodoxia oriental muitas vezes argumenta que estamos confundindo conceitos. Vamos então deslindar esses termos para que não haja dúvidas. Primeiro, a procissão hipostática ou de existência. Esta é a origem eterna de uma pessoa divina de outra. É o ato pelo qual uma pessoa divina recebe sua essência e existência. É disso que estamos falando na controvérsia do filioque. Em seguida, a procissão econômica. Refere-se ao envio de uma pessoa divina ao mundo, no tempo e no espaço, para a salvação da humanidade. Depois, a procissão energética, ou de energia incriada, usada por alguns ortodoxos para descrever uma comunicação de energia incriada, diferente da procissão de existência. Por fim, a manifestação eterna, uma doutrina ortodoxa que postula que o Filho manifesta eternamente o Espírito Santo, mas que não é uma origem pessoal eterna. Tendo essas distinções em mente, vamos agora ao coração do Credo Atanasiano e veremos que ele, inequivocamente, se refere à procissão hipostática de existência do Espírito Santo do Pai e do Filho. O texto não se confunde com envios temporais, energias ou manifestações que não impliquem origem. O credo começa com uma advertência solene. Todo aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, é necessário que mantenha a fé católica. A qual fé, a menos que cada um aguarde íntegra e inviolada, sem dúvida, perecerá eternamente. O contexto é a unidade e distinção na Trindade, a natureza substancial e hipostática de Deus. Quando o credo descreve cada pessoa divina, o foco é sempre a origem pessoal. Sobre o Pai, não é feito de nada, nem criado nem gerado. Sobre o Filho, é do Pai sozinho, não feito nem criado, mas gerado. E sobre o Espírito Santo, é do Pai e do Filho,
nem feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Se as frases anteriores tratam da origem hipostática, a procissão do Espírito Santo também deve ser entendida neste mesmo contexto de origem pessoal. Aqueles que argumentam que o credo atanasiano fala apenas de procissão econômica ou energética falham em dar sentido à lógica interna do credo, que deixaria a questão crucial da origem hipostática do Espírito Santo completamente sem resposta. O credo, portanto, não apenas ensina o filioque, mas o faz de uma maneira que o estabelece como uma verdade de existência hipostática, essencial para a fé católica e para a própria salvação. Não basta apenas demonstrar que o credo atanasiano ensina o filioque. É preciso provar que este credo era, de fato, a fé da Igreja Ocidental. E as evidências históricas são avassaladoras. Vamos traçar essa disseminação através de figuras e eventos-chave. São Cesário de Arles, em seu Sermão 3, cita o credo atanasiano como um padrão de ortodoxia, incluindo a doutrina do filioque. São Venâncio Fortunato, em sua exposição da fé católica, interpreta o credo atanasiano para ensinar o filioque hipostático. O Quarto Concílio de Toledo, 633 d.C., com mais de 60 bispos na Espanha, afirmou o filioque usando linguagem do credo atanasiano. O Segundo Sínodo do Concílio de Autun, 670 d.C., sob a liderança de São Leodegário, exigiu que os clérigos memorizassem o credo que os apóstolos transmitiram e a fé do santo primaz Atanásio. A influência do credo atanasiano e, consequentemente, do filioque não se limitou a concílios. Ele estava profundamente enraizado na vida eclesiástica cotidiana do Ocidente. O credo era um requisito para a ordenação e um pilar na educação do clero. Uma ordenança atribuída a Carlos Magno decretava que todos os clérigos deveriam aprender a fé católica de Santo Atanásio. Regino de Prum, séculos 9 e 10, São Hincmar de Reims, São Ansgar e Ratérios de Verona, todos exigiam que seu clero memorizasse e soubesse explicar o credo. O credo atanasiano também foi uma ferramenta fundamental nos debates contra os gregos sobre o filioque, com figuras como Teodulfo de Orleans e Enéas de Paris utilizando-o como prova. E talvez o mais impactante, o credo foi integrado à liturgia e oração oficial da Igreja Ocidental. Raton de Basileia incluiu o credo nas orações matinais de seus clérigos. Santo Abão de Fleury menciona que o credo era cantado em coros alternados, tanto na França quanto na Igreja da Inglaterra, incluindo a frase sobre o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho. São Bruno de Würzburg, início do século XI, em seu comentário sobre o credo, reafirma a procissão do Espírito Santo do Pai e do Filho. A evidência é esmagadora. O credo atanasiano, com seu ensino explícito do filioque hipostático, era a fé viva, ensinada, rezada e defendida em toda a Igreja Latina por séculos. Isso se alinha perfeitamente com a admissão do renomado estudioso ortodoxo Dr. Eduard Sachinski, que reconhece: no final do século VI, o filioque alcançou um nível de aceitação no Ocidente beirando a unanimidade. Diante disso, a ortodoxia oriental se vê em uma posição insustentável. Ou admite que toda a Igreja Latina apostatou da verdadeira fé, ou reconhece que o filioque é, de fato, uma verdade da fé cristã. A primeira opção mina a indefectibilidade da Igreja de Cristo. A segunda valida nossa tese. Apesar da montanha de evidências históricas que acabamos de apresentar, a ortodoxia oriental frequentemente levanta uma objeção crucial: a alegação de que o filioque seria uma interpolação posterior no credo atanasiano. Eles argumentam que as versões gregas mais antigas do credo não contêm a cláusula "e do filho", sugerindo que a versão latina seria adulterada. Essa objeção, no entanto, falha em vários níveis fundamentais. O primeiro problema é a origem latina do credo atanasiano.
A pesquisa acadêmica é unânime. O credo é uma obra latina, não grega. Isso significa que qualquer cópia grega é uma tradução de um original latino. O segundo problema é a unanimidade dos manuscritos latinos mais antigos. Todos os manuscritos latinos mais antigos e confiáveis do credo atanasiano incluem, sem exceção, a cláusula do filioque. O terceiro problema é a evidência interna da autenticidade do filioque no credo. A própria estrutura e lógica interna do texto atestam a originalidade da cláusula. A frase "o filho é do pai sozinho" é uma antítese direta e deliberada à linha seguinte, que descreve o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho. Por fim, o quarto problema é que a aceitação ocidental persiste, independentemente da suposta interpolação. Mesmo que o filioque fosse uma interpolação, isso não alteraria o fato histórico de que toda a Igreja Latina recitou, ensinou e viveu a fé de Santo Atanásio com o filioque por séculos. A objeção não consegue anular a realidade de que o filioque era uma crença central e universalmente aceita no Ocidente. Em suma, a tentativa de desqualificar o filioque no credo atanasiano como uma interpolação é refutada por todas as evidências. Iniciamos com a premissa de que Jesus Cristo estabeleceu uma única e verdadeira igreja, dotada de um poder infalível para salvaguardar a fé. Se essa igreja, em qualquer momento, ensinasse uma heresia ou condenasse uma verdade fundamental, ela falharia em sua missão divina. Demonstramos com base em evidências históricas e textuais irrefutáveis que o filioque é uma verdade autêntica e essencial da revelação divina. Vimos como o credo atanasiano, um documento com séculos de aceitação universal no Ocidente, atesta essa verdade de forma inequívoca. A implicação é clara e, para alguns, dolorosa. A Igreja Ortodoxa, ao longo dos séculos, não apenas rejeitou, mas anatematizou autoritariamente essa verdade do filioque. Isso a coloca em uma posição onde, por sua própria definição e pelos princípios da indefectibilidade da Igreja, ela não pode ser a plenitude da única e verdadeira Igreja estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade está disponível para ser abraçada. Se você busca a plenitude da fé, a integridade da doutrina e a comunhão com a verdadeira Igreja de Cristo, o caminho está claro. Lembre-se das palavras do credo atanasiano. Quem quiser ser salvo antes de tudo, é necessário que mantenha a fé católica, a qual fé, a menos que cada um aguarde íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E conforme ensina o Concílio Vaticano II, quem, conhecendo a necessidade da Igreja Católica instituída por Cristo, recusar-se a nela entrar ou a nela permanecer, não poderá ser salvo. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu curtir e se inscreva no canal para mais discussões teológicas. Seu apoio é vital para continuarmos nosso trabalho. Que Deus o abençoe ricamente.